Os espíritos angélicos começaram a se juntar para adorar coletivamente o Criador. Vivíamos num interminável dia, numa eterna luz. Somente Deus, nós e o vazio exterior. Era um mundo de presenças. Os dias não passavam, transcorria um tempo sutil, quase espiritual. Realizávamos ações espirituais, portanto, havia um antes e um depois. Mais do que estar nesse tempo, poderíamos dizer que cada anjo possuía um tempo incerto no interior da sua esfera individual. Esse mosaico de tempos individuais conformava o mosaico da nossa história de glórias. Uma história à beira do mar de eternidade, que era o imutável. O nosso Criador tinha nos ensinado que aquele mundo era apenas uma etapa. O Senhor não queria que desenvolvêssemos somente o nosso intelecto. Era sua vontade, antes de tudo, que desenvolvêssemos a nossa bondade, nossas virtudes e o nosso amor. A nossa inteligência, de fato, era grandiosa, mas muito maior era a parte mais profunda de nosso espírito. Nós, anjos, éramos luz, mas havia uma luz mais pura dentro dessa nossa luz, uma luz de amor dentro da intelectual. O desejo de sermos bons filhos de Deus era uma vontade que não se impunha, mas nos convidava. Ao olharmos para o Criador com nossos próprios olhos, nos surpreendíamos ao descobrir que o que pensávamos ser Ele era apenas o véu que o cobria. A Santíssima Trindade estava oculta sobre os véus de luz. Os véus eram tão indescritíveis que durante um tempo pensamos que esse mar era Deus. Agora nem sequer víamos aquilo que era o Senhor dos céus. Era apenas a sua manifestação. Como Moisés, ao contemplar o fogo ardente muito tempo depois, escutou como aquela manifestação lhe disse: "Eu sou o que sou." Mas na realidade nem sequer aquele fogo era Deus. Da mesma forma, essa grandiosa esfera era a manifestação de Deus, mas ele estava atrás. Por quê? Por que não te mostras a nós? Questionávamos-lhe ansiosos por contemplar a sua essência. Mas afetuosamente ele repetiu que este era o nosso tempo de prova, que nem os mais sábios de nós podiam entender todos os seus desígnios. Tudo aquilo que faço tem uma razão, embora vocês não a compreendam agora. Nos questionávamos se éramos indignos. Alguns tinham tanta ânsia por lhe ver que se perguntavam se o veriam algum dia. Era marcante a diferença entre a fonte e nós. Apesar disso, aquele pai seguia nos instruindo como que era o Supremo Mestre. Ele nos disse: chegará o dia no qual desejarão poder voltar a este tempo no qual não olhavam o meu rosto para me manifestar o amor de vocês, para manifestar que, ainda sem me ver, confiavam em mim. Na escuridão de hoje é que vocês podem desenvolver o amor, a confiança à minha palavra. Depois, isso não haverá méritos. Aproveitem o hoje que lhes parece tão longo, pois chegará o dia em que este tempo lhes parecerá muito breve. Eu faço tudo bem, e lhes dou um hoje que nunca mais voltará. Apesar de o entendermos com o nosso intelecto, era difícil para os nossos corações aceitar essa espera. Esse era um mistério que sem dúvida pertencia ao tempo. O Eterno dava-nos um pouco de tempo antes de um tempo sem fim. No momento certo, tudo seria desvendado. Para que compreendessem o limite entre o nosso mundo e a transcendência, mostrei-lhes a imagem de um muro suave como uma montanha, mas alta como ela. Outra imagem é a do mar, de modo que se mergulhássemos nesse mar de luz, chegaria um momento no qual as nuvens de luz se tornariam tão densas que não poderíamos avançar. O véu de luz cegava tanto que não enxergávamos nada. O fogo da presença do Divino era tão intenso que, ainda sem queimar, era como se perdêssemos a consciência, e lentamente uma suave maré nos levasse para fora, onde poderíamos recuperar os sentidos. Aqueles que penetraram um pouco mais aquele véu disseram que se escutava como centenas de órgãos numa harmonia que ia além daquilo que as nossas mentes poderiam compreender, mesmo as grandiosas mentes de alguns dos nossos. Visualmente, nós não víamos nada com os nossos espíritos sem olhos. Nós recebíamos espécies inteligíveis, pensamentos puros de outros espíritos sem o intermédio das palavras. Contemplávamos e entendíamos o que nos rodeava, mas o que percebíamos de modo angélico, traduzo com palavras e conceitos de forma que possam entendê-lo.
Apenas consigo explicar o que nos rodeava utilizando o recurso de parábolas. Mas as minhas palavras, apesar de imperfeitas, não fogem da verdade, porque embora o que a minha boca angélica lhes relata lhes pareça muito material, lembre-se de que os místicos recorrem a este tipo de imagens para expressar o universo espiritual. Um sistema solar é como uma parábola entre Deus e os anjos. O problema nesta comparação é que o Sol é muito limitado em muitos aspectos, da mesma maneira que nós vimos a manifestação de Deus também de forma finita. Apesar disso, o que se revelava da parte divina diante de nós era uma manifestação muito mais grandiosa do que qualquer outra que tenha aparecido na história humana. Isso foi necessário porque nós mesmos éramos grandiosos, espíritos feitos à imagem e semelhança de Deus. A lição de Deus ficou clara. Sim, tudo era uma prova. Devíamos nos esforçar, porque ao terminar o período de prova, seríamos admitidos na sua presença. Cada um receberia segundo o amor que tivesse acumulado nessa fase. O nosso mundo passaria, no sentido de que todos iriam penetrar diante da imediata presença de Deus. Já estávamos na presença dele, mas na presença da manifestação dele. Era apenas uma sombra, o mero reflexo da substância dele. Algum dia entraríamos na presença do rosto dele, estaríamos diante da visão da essência dele. Seríamos admitidos a contemplar o mistério dos mistérios, a permanência, geração e expiração das três pessoas da Santíssima Trindade. Estávamos ansiosos diante da esperança das coisas prometidas por aquele que nunca mente. Estávamos no céu, mas seríamos admitidos no céu do céu. Estávamos diante do fogo, da treva, a nuvem que vela a divindade, mas seríamos admitidos através de todos esses véus até chegar diante dele. Toda a nossa ilusão era ser admitidos a gozar da Trindade, do Pai, da Palavra e do Hálito. Tudo parecia misterioso. Era Deus quem gerava uma palavra na boca dele, uma palavra que era o próprio Deus. Deus e a própria palavra dele se amavam, e desse amor emanava um santo vento. Aquele santo vento era da mesma essência de Deus, um sagrado vento que percorria com seu amor, o qual era a mesma essência do Pai e do Filho. Tudo era misterioso, mas estava claro que no seio daquele Deus inamovível, cuja manifestação nós contemplávamos, era percorrido por rios de conhecimento e amor. Deus tinha nos criado, mas não podia criar o amor. Se quisesse que existisse o amor fora dele, tinha que criar seres livres. Se quisesse que existissem seres livres, tinha que dotá-los de inteligência e vontade própria. O amor devia ser a nossa resposta. Deus não queria escravos. Embora tivesse escravos ao seu redor, o amor teria seguido sendo uma resposta livre. O amor requeria liberdade. Assim, o Criador quis que houvesse indivíduos livres que o amassem como um filho ama o seu pai. Ele não queria apenas simplesmente amor. Desejava que esse amor se desenvolvesse. Desejava que nos santificássemos. Para a nossa santificação, precisava-se de liberdade. Era necessário não olharmos seu rosto, pois uma vez contemplado, seria uma visão tão avassaladora que não poderíamos fazer nenhuma outra coisa além de amá-lo. Somente agora era possível a santificação livre, cheia de generosidade, de entrega, de esforço. Depois chegaria o tempo apenas para colher os frutos. Deus não podia mostrar-nos o seu rosto, a menos que quisesse destruir este tempo único e inigualável que tinha nos concedido.